e eles precisavam atravessá-la despercebidos. No entanto, assim que ele pensou nisso, todas as luzes no corredor começaram a se acender rapidamente. Dizem que quando uma pessoa perde um dos seus sentidos, os outros começam a melhorar e compensar a perda. Mas mesmo que isso fosse verdade, ainda não explicava por que foram encontrados tão rapidamente. Eles não fizeram nenhum barulho ao se moverem pelo corredor, e seu próprio cheiro sobrepujava os outros odores dos alimentos armazenados ali. Liam não conseguia entender como o guarda havia conseguido encontrá-los. Enquanto isso, a múmia sentiu Liam e percebeu uma tremenda quantidade de poder emanando dele. Ele se curvou diante dele e disse que conseguia sentir o reitor da academia diante de si, pedindo desculpas e prometendo voltar imediatamente ao trabalho. Eles não podiam ver, confiavam apenas em seus sentidos. Era difícil acreditar que o guarda os deixaria tão facilmente, mas foi o que aconteceu. Liam se perguntou por que o deus se lembrava do diretor, mas mais importante, eles foram descobertos devido à magia que estavam emitindo. Ele sabia que não seria fácil para eles. Radford não entendeu o que acabará de acontecer, mas Liam o tranquilizou, dizendo que já havia passado e podiam continuar. Enquanto os guardas apareciam e contavam a comida na despensa, eles tiveram que esquecer todos os suprimentos e continuar procurando o local de onde os suprimentos estavam sendo entregues. Nesse momento, Radford sentiu algo que chamou sua atenção. Ele disse que sentia muitos passos em uma direção e saiu correndo para descobrir de onde vinha o barulho. Liam correu atrás dele. Radford tinha um bom senso de direção, indicando para onde ir, mesmo que fosse a primeira vez que ele estivesse no local. Liam perguntou ao seu novo amigo por que ele estava tão nervoso, já que tinha poderes tão fortes, mas ele disse para não se preocupar com isso. Ele disse que estavam quase lá e, naquele momento, pararam bruscamente ao olhar à frente. Era um beco sem saída, o que era estranho, pois Radford não poderia estar enganado e definitivamente era o lugar. A atenção de Liam foi atraída para um dos tijolos que se destacavam contra a parede homogênea. Ao contrário de Radford, que havia crescido como ladrão em alguma cidade pequena, Liam havia crescido ouvindo muitas histórias e isso poderia ser dito que, por causa disso, a imaginação de Liam funcionava muito melhor em tais situações. Ele teve que mover um tijolo um pouco mais para dentro, e o lugar que era um beco sem saída se transformou em um corredor. Eram portas secretas, e à medida que as paredes se separavam, Radford e Liam viram um enorme e longo corredor à frente. Radford supôs que esse local estava tão bem iluminado. Definitivamente era uma sala em funcionamento e provavelmente era a passagem que estavam procurando. Ele não conseguia entender como Verdinance havia descoberto como abrir aquelas portas. Ele era muito inteligente. Liam, enquanto isso, não conseguia acreditar que estava prestes a escapar e ficar livre novamente. Ele se lembrou de quanto sofrimento havia suportado durante o tempo na academia. Ele instou Radford a se apressar, pois estava ansioso para ficar livre, longe dali. Eles viram uma carroça na qual os trabalhadores estavam carregando barris e comida com algo. Havia apenas algumas regras para os trabalhadores da Guarda. Eles não devem falar sobre o que viram, não devem iniciar conversas, não devem fazer perguntas, e assim por diante, seguindo a lista. Se de repente se encontrassem com outros estudantes ou professores à frente, nunca diriam nada a eles. Liam ficou impressionado com a indiferença dessas pessoas, e seu amigo assumiu que eles nem os notaram. E então Liam assumiu que, se fosse esse o caso, não fazia sentido eles se esconderem e parecerem suspeitos. Ele se aproximou do homem que estava guiando os cavalos e perguntou se os dois poderiam andar com eles. Ele estava um pouco assustado no início, mas depois concordou em levá-los. Eles já estavam quase terminando de descarregar as compras e sugeriu que eles se sentassem para descansar. Depois de um curto período de tempo, a carroça partiu e se afastou. Radford estava tremendo de emoção, e Liam sentou ao lado dele, tentando se tranquilizar de que o problema havia acabado e não havia nada com que se preocupar, exceto que ele notou o olhar admirado nos olhos de Radford, o que o deixou desconfortável. Radford ficou maravilhado com quão rapidamente Liam havia conseguido negociar com os trabalhadores e que eles não haviam sido rejeitados. Liam lançou um olhar para os trabalhadores. Eles ainda estavam calados. Pessoas poderiam ser difíceis. Ehrgard era o centro do Império e dos magos, então eles tinham inimigos suficientes. Não apenas diferentes forças políticas estavam presentes, trazendo coisas importantes, mas ainda assim eles ordenavam que os trabalhadores ficassem vigilantes. Liam não conseguia acreditar que eles os atrariam secretamente para a academia dessa maneira e depois simplesmente não os deixariam sair. De repente, eles pararam abruptamente, e Liam se perguntou por que isso aconteceu. De repente, ele percebeu que o professor Garcia estava perto deles, segurando algo em suas mãos. Radford perguntou com medo a Leon se eles tinham sido pegos.
mas o garoto disse que, julgando pelo ambiente, eles não tinham sido. Radford pensou que Liam não tinha percebido a professora Garcia perto deles, e Liam pediu a ele para baixar a voz, pois aparentemente ela nem mesmo os havia notado. Seu foco agora era ficar quieto para não serem pegos e observar. Liam pensou sobre o que poderia ter trazido Garcia aqui. Em suas mãos estava a caixa que o diretor havia ordenado que fosse entregue à família do distrito da Corte Imperial. Eles estariam esperando por ela. Obter artefatos não era conveniente. Garcia refletiu sobre isso e também percebeu que os trabalhadores até tinham medo de seu sorriso. De repente, em algum momento, um dos trabalhadores pegou sua espada. Garcia pensou que ele estava com medo dela, mas ele respondeu que não era sobre ela. Os capítulos soaram o alarme. Havia um incidente. Garcia ficou muito surpresa e alarmada. O homem gritou que estava fazendo um último aviso para os estranhos darem seus nomes. Eram caras que escondiam seus rostos, mantinham as mãos acima da cabeça e diziam que não sabiam do que estavam falando, pois eram apenas mercadores comuns que estavam passando por ali. Mas isso soava pouco convincente. Era tolice supor que as armas nas costas deles não podiam ser vistas. Então, um deles sacou sua arma. Parecia que até os carregadores nessa escola eram incomuns. Era incerto se eles eram mercenários ou soldados. O líder ordenou que todos formassem uma fila, mas eles foram imediatamente alvejados por bestas, e o líder deu o comando para atirar. No entanto, o estranho mascarado não os intimidou. Era tolice supor que eles tivessem vindo despreparados. Ficou claro que eles não eram ladrões simples como haviam parecido inicialmente. O estranho disse a eles que agora estavam ajudando os magos a unir o Império. Ele pediu que eles largassem suas armas e se rendessem para que pudessem ajudar o Império a se livrar da corrupção. Ficou claro agora que esses estranhos armados eram terroristas que negavam a magia dos Animagi. O estranho declarou que esse era o último aviso. Eles matariam todos em nome da gangue Twiligit. Mas naquele momento, quando os bandidos estavam prestes a atacar os trabalhadores, Garcia usou uma barreira. Os professores deles os salvaram. Garcia percebeu que conseguiu repelir os atacantes, mas era honesto o suficiente consigo mesma para admitir que a situação estava longe de ser boa. Esses homens e a gangue Twiligit eram seus inimigos pessoais, pois haviam matado incontáveis magos. Seria muito difícil para ela, como uma maga não combatente, enfrentá-los sozinha por muito tempo. Portanto, a única saída dessa situação era enviar um pedido de ajuda de fora e esperar por eles, ao mesmo tempo em que tentava segurar os oponentes até que a ajuda chegasse, e até agora ninguém tinha pressa. Então, os antimagos começaram a preparar algo. Eles trouxeram uma esfera para a barreira e a dirigiram para ela. Então ficou claro que eles estavam fazendo isso para dissipar a magia de Garcia. A barreira começou a desaparecer. Os trabalhadores, assustados, perguntaram a Garcia o que estava acontecendo, e ela disse com preocupação em sua voz que, infelizmente, os magos não são onipotentes. Há muitos itens que podem destruir a magia dos magos em uma área grande como essa. Aquela coisa que o antimagos estava usando era aparentemente um relicário antigo. Essa notícia assustou bastante o trabalhador. Os relicários eram bastante raros e eram encontrados em masmorras e ruínas de todos os tipos. E como esses desgraçados os obtiveram era um mistério. Garcia percebeu que, uma vez que sua magia estava se dissipando, ela não podia mais manter o feitiço. De repente ela ouviu um dos vilões gritando para ela que estava pagando por sua maldade. Ela não percebeu como ele estava atrás dela. Mas de repente ele simplesmente caiu no chão e isso o surpreendeu. Ele tinha desmaiado enquanto atacava. Ela estava certa de que ninguém estava por perto. Mas era Liam que tinha usado seu artefato há 10 minutos. Ele tinha testemunhado os antimagos ameaçando matar qualquer um que oferecesse resistência. Ele achou que definitivamente era uma das armadilhas do diretor, mas Radford estava bastante assustado. Liam pediu a Radford que se escondesse no carro e sussurrou algo em seu ouvido. Então pediu a ele para não se preocupar e avançou. Julgando pelo fato de que a equipe Twiligit era um Animagi, Liam pensou que, se ele não interviesse, a situação pioraria muito. Ele pronunciou a frase, Cavaleiros Ocultos, após o que ficou invisível. Os eventos continuam no presente. Liam se aproximou de Garcia e disse a ela que era ele. Ela ficou chocada que o aluno estivesse ali. Mais importante, que ela não conseguisse vê-lo. Era uma longa história para a qual não havia tempo agora. Garcia concordou que a situação estava complicada e que não havia tempo para atrasos. Ela disse ao garoto que já havia enviado um sinal de ajuda para a academia e esperava que a ajuda chegasse em breve. Até que a ajuda chegasse, ela pediu a Liam para permanecer invisível para não ser ferido acidentalmente. An observou o ataque dos antimagos e ficou maravilhado com a técnica deles. Eles tinham movimentos impressionantes e eram claramente especialistas em artes marciais.
Ele perguntou à professora por que ela não estava usando magia, ao que ela respondeu que era impossível agora, porque o inimigo estava usando um relicário antigo que bloqueava seu poder. Mas então ela percebeu de repente que, apesar disso, Lian havia conseguido permanecer invisível. Ela se lembrou de que o garoto era como um oceano infinito de magia, como ela havia dito antes. Ela pediu a ele para emprestar essa magia a ela por um tempo, pegou sua mão e, ao fazer isso, sentiu-se ficando mais forte. Garcia usou o feitiço da lança indestrutível. Lian ficou surpreso com o poder desse feitiço, ao ver a extensão do poder de Garcia. Os antimagos ficaram atordoados e não sabiam o que fazer em seguida. A lança indestrutível se aproximava deles por todos os lados e acertava exatamente os alvos no relicário, formando uma enorme explosão. Agora, Garcia sentia sua fofura voltando e tinha poder suficiente para derrotar esses criminosos. Ela usou um feitiço de lobo trovão que retalha a carne, o que fez os antimagos fugirem. Embora isso não fosse uma coisa ruim, Lian percebeu que o poder mágico de Garcia ainda continuava a diminuir. Descobriu-se que a esfera mágica ainda estava funcionando um pouco. Ela queria lidar com o relicário, mas percebeu que estava sendo atacada e decidiu guardar o relicário para depois. Lian atordoou novamente um dos antimagos, o que deixou alguns deles nervosos, mas o líder deles disse que obviamente havia alguém invisível e ordenou que os outros se acalmassem. Lian não conseguia acreditar que o inimigo havia notado o inimigo invisível tão rapidamente, e o que chamou sua atenção foi que a aura desse homem era diferente dos outros. Este era o cara que definitivamente não deveria ser permitido ver a professora Garcia em nenhuma circunstância. Lian lançou o feitiço de revelação matinal e, assim, se revelou para o inimigo. Eles não esperavam que alguma criança os traísse, mas fariam ele pagar por isso. Lian não conseguia acreditar que eles achavam que ele era tão ingênuo. Ele correu rapidamente em direção ao relicário, e os antimagos perceberam imediatamente. Eles não podiam deixá-lo pegá-lo. Lian usou um feitiço noturno e ficou invisível novamente. Era perigoso enfrentar esses caras diretamente. Um dos membros da gangue disse que lidaria com Lian, e o resto da gangue deveria deter o troll. Lian tentou se manter calmo. Ele tirou esferas de sua capa e as lançou em direção aos inimigos. Desarmou pelo menos um dos antimagos. Eles não entendiam que tipo de arma esse cara estava usando, mas estava claro que ele não era tão simples como eles tinham pensado inicialmente. Parecia que eles teriam que lutar contra ele. Lian sentiu que a situação era diferente na vida real do que na sala de aula. Seu cérebro estava a mil e ele precisava se concentrar. Se ele cometesse um erro, esses caras o matariam sem pensar duas vezes. Ele tentou forçar-se a executar o feitiço de espada, a lançá-lo e a rolar. Ele tentou se concentrar com todas as suas forças, até sentir o sangue pingando do nariz. Ele estava com medo disso, porque o sangue poderia significar que seu poder tinha se esgotado. Mas ele verificou imediatamente e percebeu que não era o caso. Tudo estava bem. Ele deve ter ficado muito tenso. Então ele afastou esses pensamentos num piscar de olhos e limpou o sangue sob o nariz. Ele não podia se distrair agora. Ele percebeu que o bloqueio mágico do relicário tinha se regenerado novamente. Ele teria que lidar com isso. Ele não percebeu seu oponente se aproximando dele, e quando se virou, viu que ele estava bem ao seu lado. Ele sentiu o cheiro de sangue e disse a todos que o cara estava em algum lugar na direção do relicário e que também deveriam confiar no cheiro. Lian ficou um pouco desapontado por estar tão perto do alvo e uma pessoa estragou tudo. Como esse era o caso, ele pegou sua espada e decidiu tirar esse cara primeiro. Eles precisavam jogar um pouco de poeira e luz em direção ao relicário para vê-lo. Depois de fazerem isso, eles viram o sangue de Lian que continuava a escorrer do nariz. Eles notaram isso, e agora Lian teve que decidir rapidamente o que fazer em seguida. Eles estavam tentando descobrir a localização específica de Lian e queriam identificá-lo pelo cheiro. Um deles disse aos outros para ficarem vigilantes e não deixarem o cara atacá-los. Mas naquele momento, Lian atordoou o antimage por trás. Ele desmoronou no chão junto com os outros. E os antimagos perceberam que essa estratégia definitivamente não era uma opção. Ele percebeu que assim que o cercassem, ele atacaria e, com certeza, o cara estava escondido agora entre os feridos. O vilão tirou sua máscara e disse que fazia muito tempo desde que tinha atirado em alguém tão habilidoso quanto Lian. Ele se apresentou como Jirax e disse que ia lutar de verdade. Não ajudou que o cara tivesse escondido seu cheiro com um feitiço ridículo. De repente, suas espadas se chocaram, e eles conseguiram encontrar Lian. Jirax disse que a respiração trêmula do cara, que era muito fácil de ouvir, o entregou. Mas Lian conseguiu escapar do ataque. Jirax gritou para ele que ele ainda poderia rastreá-lo, mesmo que seu cheiro se misturasse com o de seus homens. Era hora de encerrar tudo. Ele mirou um feitiço no cara e o confundiu. Se Lian tivesse dado um passo a mais em direção a Jirax, ele teria caído nessa armadilha.
As habilidades com espadas desse cara eram impressionantes. Era humilhante que, mesmo invisível, tudo o que ele tinha que fazer era bloquear os golpes dos inimigos, em vez de obter superioridade no combate. Jirax deu um golpe nele novamente, e desta vez bloqueando o golpe poderoso. Li Han caiu no chão por causa da força com que Jirax o atingiu. Deitado no chão, ele percebeu que estava em perigo. Agora, se esse homem estava no estágio de aura que Alalog lhe falará, ele se aproximou de Li Han, que estava incrivelmente assustado. Erax apontou a espada para a garganta de Li Han, dizendo que não gostava de ver rostos contorcidos de medo. O garoto pensou em como não podia morrer assim. Ele se lembrou de ter ouvido que os magos podiam dar energia à sua espada com magia e pensou que era bastante bom com a magia e poderia tentar. Jirax notou algo estranho começando a acontecer, algo que Li Han planejara estava funcionando. Ele sempre tinha tanta energia que não sabia onde colocá-la, e agora podia usá-la. Ele canalizaria isso em sua espada. Bom,